Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos a área pastoral São Francisco de Rafael Arruda, que em nossa assembleia paroquial, início desse ano, 2020, ficou decidido que este ano seria um ano de estudos e de preparação em nossa caminhada de fé, porque a proposta era aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos, a nossa maturidade, a nossa ação pastoral, a nossa abordagem bíblica, para que possamos amadurecer um pouquinho mais o projeto de ser paróquia São Francisco de Rafael Arruda. Então neste ano de 2020, seria um ano de estudos em vários campos de ação, tanto no campo bíblico catequético, como da ação litúrgica pastoral, seriam dois momentos importantes para a nossa caminhada de fé como área pastoral, e se Deus quiser, futura paróquia de Rafael Arruda. Então já tínhamos feito 2 estudos bíblicos para que pudéssemos conhecer um pouquinho mais as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, como queiram. Então, as Sagradas Escrituras é um livro, na realidade, uma coleção de livros onde demonstra a caminhada de fé de um povo. Não desceu do céu pronta, quer dizer, caiu lá do céu, entrou na história da humanidade. Não. Ela foi sendo introduzida na vivência de um povo a partir do que? Da experiência de fé. Diante das dificuldades, diante das crises, diante das guerras. Então esse povo foi buscando respostas para os seus questionamentos, entre elas a própria ação de Deus na libertação deste povo sofrido. Quer dizer, o povo hebreu é um povo que surgiu há muitos séculos atrás. Então eles foram vivenciando esta fé. Então, as próprias Sagradas Escrituras vão mostrar isso, a maneira como eles vão fazendo uma experiência em Deus, vão tomando conhecimento deste Deus único de Israel, a partir do que? Da fé, e vão se libertando de seus ídolos, de suas limitações, de suas fraquezas, para que possam caminhar segundo o projeto de salvação. Claro, é um pequeno estudo que nós estamos iniciando das Sagradas Escrituras. Vamos iniciar praticamente o começo. Então, para nós, hoje, o que são as Sagradas Escrituras? É um livro mágico? É um livro que cai pronto lá do céu? Deus procura responder dando tudo para o povo hebreu? Não. As Sagradas Escrituras surgiram na caminhada do povo hebreu de forma que oral, na tradição oral. Quer dizer, eles não tinham escritas, era um povo nômade. Eles não sabiam, não tinham conhecimento, quer dizer, eles foram aprendendo, foram amadurecendo a fé, eles foram crescendo a partir do que? Da experiência desse Deus único. Então não é um livro que vem dar resposta para nós hoje. Foi um livro escrito praticamente mais de 2000 anos atrás, muito mais. Então, ela surge a partir do que? Das tradições das tribos de Israel, quando de fórmula oral o povo hebreu transmite de pai para filho toda esta caminhada, todo este propósito, toda esta maturidade de fé. Quer dizer, eles vão crescendo de uma maneira espiritual a partir disso, deste conhecer esta experiência de fé. E é neste conhecimento que eles vão crescendo, amadurecendo e vão se colocando em função do quê? Do reino.
Então, as Sagradas Escrituras, em sua origem primeira, é de tradição oral. Quer dizer, ela surgiu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Quer dizer, quando o povo hebreu começa a sua caminhada. Uma pequena tribo que vai aprendendo a partir dessa experiência, a partir dessa eleição. E eles vão tomando ciência a partir do quê? Da vivência da fé. Vão crescendo a partir do quê? Da maturidade do espírito, analisando a conduta das outras comunidades, e a partir disso eles vão construindo uma caminhada na forma oral. Então, quando surgiram a escrita, quer dizer, a partir da experiência de Salomão, quer dizer, o rei Salomão é que começa a escrever estas tradições das 12 tribos, formando com isso um contexto, mais ou menos 950 anos antes de Jesus. Salomão começa a escrevendo as tradições, ele vai dando direcionamento à conduta de fé daquele povo. Ele quer formar um reino cujo único Deus seja o Senhor. Ele quer libertar seu povo das outras tradições, das outras idolatrias, de práticas errôneas, de injustiças. Então ele começa a fazer esta transformação. Em vez de ser uma tradição oral, passa a ser escrita. Então ele vai escrevendo, ele vai norteando, ele vai levando o povo hebreu a este crescimento espiritual. Eles tomando consciência de ser um reino cujo Deus é o Senhor. Quer dizer, eles vão tomando gosto pela fé, muitas vezes caindo em fraquezas, limitações, mas crentes na ação de Deus. Aí você pode perguntar, mas como é que pode? Só foi a Salomão que escreveu? Como é que fica Moisés, os povos que viveram antes, esses patriarcas? Então é a tradição oral. Quer dizer, um pai para filho, quer dizer, o pai tem obrigação de contar para o filho toda a caminhada do povo hebreu, a partir da experiência de Salomão de sair de Ur, dos caldeus, rumo a uma terra que jorra leite e mel. Então, de Abraão até Salomão é tradição oral, não tem escrita. Então, a escrita vai surgir com Salomão, que era um rei que deu um grande apogeu ao povo hebreu. Um rei inteligente, um rei que governa, procura justiça, procura maturidade, procura construir todo um princípio de fé, levando o povo hebreu até esta maturidade, a esse crescimento espiritual, esta fortaleza do espírito. Quer dizer, tudo isso dependendo do quê? Desta experiência. Primeiro, vendo os outros povos, o erro, a injustiça, a violência, a ganância, e a partir disso, procurando mudar. Como construir um povo, uma comunidade diferente, cujo o único Senhor seja um Deus que venha governar o seu povo. Então Salomão é este rei que faz isso. Então, quando foi que Salomão iniciou, quer dizer, as escritas? Em 950 antes de Jesus. Quer dizer,
quase 1000 anos antes de Jesus. Então ele começa a escrever o que? A antiga aliança, ou como é que nós chamamos? O Velho Testamento. Os livros que formam a primeira aliança dos profetas, dos juízes, dos reis, toda na tradição hebraica, estão centradas na primeira aliança, que findou a sua escrita quando? Em 50 anos antes de Jesus. O cânon hebraico, ele vai de 950 anos antes de Jesus a 50 anos antes de Jesus. Quer dizer, 900 anos, quando todo o Antigo Testamento foi escrito. Foi escrito sobre a luz do Espírito de Deus e ao mesmo tempo a vivência da fé daquele povo, os altos e baixos da vida, a caminhada daquele povo, momentos de sucessos, momentos de derrotas. Então vamos primeiramente dar esse conhecimento mais geral das Sagradas Escrituras. Então o Antigo Testamento encerrou a sua escrita 50 anos antes de Jesus. E o Novo Testamento, quando ficou encerrada a escrita? No primeiro século. Quer dizer, de 50 anos antes de Jesus até o primeiro século da era cristã, findou-se a escrita da Bíblia. Quer dizer, Deus fala ao seu povo, fala, mas o cânon está fechado. Não podemos acrescentar mais livros às Sagradas Escrituras e não podemos tirar. Quer dizer, o que está escrito é um escrito válido, guiado, iluminado pelo Espírito, a vivência daquele povo, para que ele possa ter a maturidade de fé. Então, esses escritos foram escritos para nós? Não. Eles foram escritos para o povo, numa certa época da história da humanidade. Então, esses escritos chegaram até nós, é diferente. Por isso que existe uma linguagem bíblica que nós, comunidade de igreja, somos chamados a decifrar, que comumente no seminário nós chamamos de decifrar a chave da Bíblia. Quer dizer, entender que muitas expressões que estão nas Sagradas Escrituras não significam o que é hoje para nós. Houve uma mudança de época, houve uma mudança de mentalidade, que o que eles pensavam não é o que nós pensamos, o que eles achavam não é o que nós achamos, é diferente. Então temos que aprofundar o estudo bíblico para que possamos entender. É livro inspirado pelo Espírito Santo? É, mas na cultura de um povo, na vivência de um povo. Então não é que está lá é o que hoje, não. Muitas expressões que estão contidas não representam a nossa realidade hoje, porque são expressões que foram escritas em hebraico, aramaico e grego. Quer dizer, a Bíblia ela foi escrita dessas três línguas, hebraico, aramaico, ou seja, a tradição judaica, e alguns livros em grego, para que os gregos pudessem compreender, porque hebraico e aramaico era uma língua já morta, quer dizer, um pouco usada. Então eles foram traduzindo essa linguagem para que pudessem compreender a realidade. Então por isso algumas expressões não têm o mesmo significado hoje nós. Por isso precisamos aprender, decifrar esse diálogo para que possamos construir um princípio de vida. Então esta escrita em hebraico, aramaico e grego chegou muitos a nossos dias. Tem pergaminhos, tem os rolos, tem muitas coisas que ainda estão gravadas na história, que mostra toda essa caminhada de fé.
Então, essa linguagem hebraica e aramaica foi traduzida para o grego, pela tradição dos 70. É bom frisar isso aqui, a tradução dos 70. Por quê? Para que possamos entender a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, ou protestante, como queira chamar. Então, a primeira tradução que saiu do hebraico para o aramaico é a tradução dos 70. Então, essa tradução dos 70 era muito usada na época de Jesus. Quer dizer, porque naquela época já estava a cultura hebraica infectada pela cultura grega. Então eles traduzem do hebraico para o aramaico, do hebraico para o aramaico, para o grego, porque outros povos já estavam ali. Então muitos ali não entendiam mais o hebraico e o aramaico, não compreendiam mais. Então eles começam a estudar, a escrever o grego. A outra tradução que surgiu para nós foi a tradução do latim. Então é a tradução do Vulgata, que foi São Jerônimo, mais ou menos 400 anos depois de Cristo, quando o Papa Damasus pede a São Jerônimo para traduzir do hebraico, aramaico e grego para o latim. Aí é que fica o ponto de partida do nosso estudo. Qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? É a mesma coisa? Não, tem diferença. A diferença são 7 livros. Quer dizer, a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Também nossos irmãos evangélicos, eles adotam a Bíblia protestante, que foi traduzida por Lutero. Então Lutero, ele pega não a Bíblia Vulgata traduzida por São Jerônimo, e sim a Bíblia dos 70 traduzida pelo povo hebreu. Como esses 7 livros eram escritos em grego, os hebreus não reconhecem como livros inspirados. Eles retiram da tradição judaica esses 7 livros, que na realidade são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos e Baruque. Eles não são escritos em hebraico nem aramaico, e sim em grego. E quando os 70 traduzem para o grego os outros livros, eles rejeitam esses 7, não aceitam e não colocam. E foi isso que Lutero fez ao traduzir a Bíblia de 70, pegar do grego e reintroduzir na tradição protestante. Ele desprezou toda esta tradição dos 7 livros, que os católicos, pela Vulgata de São Jerônimo, reconheceu como livros inspirados. Então a diferença está aqui. São 7 livros que na tradição judaica não são inspirados, mas na tradição cristã, traduzida por São Jerônimo, sim, são. Quer dizer, não tira das Sagradas Escrituras, mas coloca no cânon judaico cristão. Quer dizer, o cânon judaico, na tradição hebraica, não tem esses 7 livros, mas no judaico cristão tem. Então é esta caminhada que somos chamados a percorrer. Quando alguém me perguntar, tem diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Tem sim, não é a mesma coisa não. São 7 livros. 7 livros, por quê? Porque o povo hebreu não reconhece os livros gregos, e o povo cristão reconhece os livros gregos. Aí coloca, então são 73 livros ao todo, a Bíblia.
sendo que na tradição judaica são 66, na tradição bíblica cristã 73. Então, para nós hoje, a vivência da fé depende única e exclusivamente disso, um conhecimento maior da nossa tradição, que o Santo Padre, o Papa Francisco, chama de o tesouro da fé. Quer dizer, toda decisão do Santo Padre, da Igreja, ela se baseia única e exclusivamente nisso, do tesouro da fé, da tradição e das normas da Igreja. Então, nada que o Santo Padre queira determinar que não esteja de acordo com o tesouro da fé, que é a sagrada tradição, então não pode ser praticado. Então, devemos conhecer as Sagradas Escrituras. Como é que nós queremos ser verdadeiramente cristãos? Como é que nós queremos fazer essa experiência de fé? Como é que nós queremos falar de Jesus? Se nós nunca fizemos a experiência de estudar um pouquinho as Sagradas Escrituras, eu posso falar de uma pessoa sem a conhecer? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou anunciar a Jesus se eu não tenho esse costume de pelo menos ler um pouquinho as Sagradas Escrituras? É difícil. Então, não, eu vou para a missa e lá o padre tem as leituras e o padre explica, mas só isso não basta. É necessário algo a mais, quer dizer, um pouquinho de estudo bíblico para que possamos aprofundar a nossa fé. Quantas e quantas vezes os nossos irmãos evangélicos nos perguntam: você já aceitou Jesus? Você já encontrou Jesus? Por que eles fazem essa pergunta? Porque infelizmente a grande maioria de nós católicos cristãos não conhecemos a Jesus. A realidade é essa. Não temos este apego às Sagradas Escrituras. Não temos este estudo, esta oração, este encontro pessoal, esta maturidade de fé. Não precisa muito. Se nós pelo menos tirássemos 10 minutinhos do nosso dia, ler um capítulo das Sagradas Escrituras, durante um ano já teríamos lido a maior parte dela, teríamos estudado, teríamos conhecido, quer dizer, conhecer, para que possamos amar. Então, as Sagradas Escrituras é um alimento espiritual para a nossa caminhada. Nós conhecemos esta caminhada. Esses livros que foram escritos praticamente há 4.000 anos atrás, que iniciou desde a tradição oral até chegar a Jesus e chegar aos nossos dias, representa alguma coisa para nós? Quer dizer, como falar sem conhecer? Como amar sem fazer um encontro pessoal? Então, as Sagradas Escrituras, elas vêm para nós como um alimento espiritual, uma lâmpada que vai iluminar. Então, nós vamos fazer este estudo. Quer dizer, agora isso é apenas uma apresentação, porque se fosse fazer um estudo bíblico, demoraria demais. Praticamente, quer dizer, lá nos seminários nós passamos 7, 8 anos só estudando as Bíblias. Cada livro, cada contexto, cada situação, para que possamos compreender o que levou o autor sagrado a escrever aquele capítulo, aquele versículo, para que possa amadurecer. Quer dizer, não é à toa que o autor sagrado vai escrever, não. Tem que ter uma situação de alegria, situação de tristeza, situação de vitória,
situação de derrota, tudo é um contexto de fé. Agora, se nós fôssemos escrever, para que pudéssemos, claro que não podemos, colocar na Sagrada Escritura a nossa realidade de hoje. Como escrever esta pandemia? Seria uma vitória ou uma derrota? Seria uma maturidade de fé ou uma fraqueza espiritual? E é isso que leva o povo hebreu a escrever, porque eles foram capazes de sentir esta presença de Deus. Deus que se faz presente, Deus que ilumina, Deus que fortalece, Deus que abre uma caminhada de fé. E nós, como sentir esta presença? Como conhecer a maturidade de fé? Como se deixar guiar pelo Santo Espírito? É isso que nós vamos tentar aprofundar. Conhecer as Sagradas Escrituras é algo que demora muito, mas tem meios para isso. Basta nós querermos. Se nossos irmãos evangélicos conseguem, mesmo distorcendo algumas coisas, algumas passagens, nós também podemos fazer. Vamos pedir isso a Deus. Quer dizer, nesse estudo, nesta caminhada, neste propósito de vida, para que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo. E sabemos que é o Espírito que faz com que a igreja decifre os mistérios da fé, nos leve a escrever esta presença de Deus. Então, conhecer para construir. Então, pedir isso a Deus, para que, conhecendo este propósito de fé, possamos amar um pouquinho mais as sagradas tradições, o tesouro do Espírito, e assim construamos juntos esse propósito de vida e misericórdia. Que Deus abençoe e os fortaleça e os reanime nesta caminhada de fé. Amém.